Senhoras deputadas e senhores deputados, senhoras senadoras e senhores senadores, demais presentes aqui nesta sessão especial destinada a comemorar os 105 anos de Roberto Campos, em particular, em nome de todos os demais, quero mais uma vez saudar aqui Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil e familiar do nosso querido homenageado. Estamos aqui hoje para comemorar os 105 anos de nascimento de Roberto Campos, a requerimento da senadora Soraya Tronic e dos deputados Júlio Lopes, Kim Kataguiri e Marcel Van Hatten. Roberto Campos, para meu lamento, não fez parte em vida da minha geração. Claro que convivi nesse país, nesse mundo com ele durante a minha mais tenra idade, mas ainda inconsciente de todas as implicações políticas e sociais de sua ação histórica no nosso país. Infelizmente, por isso, eu não tive o privilégio de conhecê-lo, de apertar sua mão ou de cumprimentá-lo em algum evento sobre liberalismo dos tantos que hoje existem, porém raros, até pouco tempo atrás. Quando Roberto Campos palestrou no primeiro Fórum da Liberdade, realizado pelo Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, eu tinha apenas 3 anos de idade. O ano era 1988, o final da dita década perdida. O Brasil redemocratizava-se e tentava se livrar dos entulhos autoritários. Uma nova Constituição era planejada e eleições diretas para presidente seriam realizadas no ano seguinte. Era a chamada Nova República, que florescia sob o testemunho e julgamento implacável do nosso homenageado no dia de hoje. Em 1983, após ter prestado relevante serviço ao país nas décadas anteriores como embaixador em Washington e em Londres, ter sido membro da delegação brasileira nos acordos de Bretton Woods de 1944, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ministro do Planejamento do presidente Castelo Branco, Roberto Campos exercia, naqueles idos de 1983, o mandato de senador pelo estado do Mato Grosso. Como membro da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, que discutiu e aprovou a atual Constituição brasileira, foi um dos seus principais críticos, sempre denunciando seu caráter socialista e estatista, ao impedir que os benefícios do livre mercado chegassem até a população nas mais variadas áreas. Nossa Constituição, dizia Roberto Campos, é uma mistura de dicionário de utopias e regulamentação minuciosa do efêmero. Eleito e reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro na década de 1990, seguiu sendo um político e intelectual independente, sempre à frente de seu tempo. Abre aspas. Mesmo na faixa dos 70 anos, não tinha em nada perdido a mesma clareza de ideias, a sua tradicional ironia fina, mas incisiva, e a mesma argumentação sofisticada que sempre exibiu nos debates públicos em que se envolveu. Destaca o ministro Paulo Roberto de Almeida no livro A Constituição contra o Brasil. Acreditava Roberto Campos que o desenvolvimento econômico era indutor de pressões na direção de maior liberdade e democratização política. Ele, infelizmente, não viveu no tempo das redes sociais, mas são nelas que vemos um de seus grandes objetivos serem atingidos: o livre acesso à informação e maior participação da população na política brasileira. Hoje é possível encontrar vídeos seus com milhares de visualizações, apresentando uma defesa verdadeiramente apaixonada, porém realista, do liberalismo econômico e de seus benefícios para o país. Suas ideias de liberdade econômica ainda perduram e inspiram as atuais gerações. Roberto Campos detinha, aliás, a exata noção do que fazia aqui em Brasília. Ele assim resumia o seu papel como político. Quando cheguei ao Congresso, queria fazer o bem. Hoje, acho que o que dá para fazer é evitar o mal. Fecha aspas. Muitas vezes, como deputado federal, estando eu no primeiro mandato, sinto-me exatamente assim diante de tantas ameaças legislativas à liberdade econômica, à liberdade de escolha do indivíduo e diante de tantas propostas de expansão do tamanho do Estado.
Aliás, eu aqui digo que sinto-me dessa mesma forma acompanhado dos meus colegas de bancada do Novo, 2 aqui presentes, nosso líder, deputado Thiago Mitrô e deputado Alexis Fontaine, e que muitas vezes trabalhamos no plenário da Câmara e do Congresso Nacional no sentido de também evitar que o mal prospere. Caro amigo Roberto Campos Neto, também preciso aqui lembrar que seu avô foi um dos responsáveis pela criação, no final de 64, do Banco Central do Brasil. Naquele ano, o Banco Central nasceu, pelo menos formalmente, independente dos governos do ponto de vista administrativo, operacional e financeiro. E, infelizmente, a lei não foi cumprida e a independência nunca foi efetivada, o que decepcionou seu avô. O Banco Central, dizia ele, se tornou um guichê de emissão à ordem do Tesouro Nacional. Quase 60 anos depois, através de lei aprovada por este Congresso Nacional e, aliás, com o nosso voto, o Banco Central ganhou o status de independente para valer e não para inglês ver. E quis o destino que o responsável pela defesa e estabilidade da nossa moeda fosse Vossa Excelência, cumprindo com um dos grandes objetivos da longa trajetória de Roberto Campos. Certamente, de decepcionada época, hoje estaria muito orgulhoso e está da sua atuação. Lucas Berlanza, da nova geração de escritores liberais, e que está aqui à mesa conosco, escreveu o seguinte: Roberto Campos terminou sua carreira sendo realmente um campeão de bandeiras como a austeridade monetária, a privatização das empresas estatais, a redução das regulamentações econômicas e a abertura do Brasil ao comércio exterior. Fecha aspas. São essas as boas ideias que precisamos defender e praticar para que nosso país progrida, deixe o atraso econômico e honremos o nascimento e a memória de Roberto Campos. Senhoras e senhores, todos convidados, Roberto Campos vale a pena ser lido, ser ouvido, ser assistido, enfim, ser resgatado todos os dias. As boas ideias, aquelas que deram certo, nunca morrem. As ideias no ensinamento de Mises servem para iluminar a escuridão. Ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Roberto Campos defendeu o espírito do capitalismo, com seu conjunto de liberdades que trouxe tanto progresso material, intelectual e moral à humanidade. Roberto Campos queria isso para o Brasil e por isso também deve ser profundamente reverenciado. Foi admirável a sua coerência e a sua tenacidade na perseguição das ideias que professava. Admirável também pelas realizações como intelectual e homem público, razões pelas quais hoje recebe esta homenagem. E como eu, ao longo da minha trajetória, gosto de dizer, em relação ao meu país, cara senadora Soraya, eu quero fazer do meu país um Brasil melhor. Eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E Roberto Campos é uma dessas pessoas que nos inspiram dia após dia por nunca ter, de fato, deixado de lado a defesa do nosso país, acreditado nele, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as discordâncias que ele tinha, e muitas delas profundas e talvez insuperáveis com o que acontecia aqui em Brasília. Mas ele certamente jamais teve uma atitude de deixar de defender aquilo que ele entendia correto até o final da sua vida. Por isso, parabéns a Roberto Campos, parabéns pelos 105 anos do seu nascimento, parabéns também a todos que continuam seu legado, em particular Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil aqui presente. Muito obrigado.